Rádios, jornais e televisões fazem parte do universo da comunicação social. Para conhecermos melhor este mundo, fomos a Penafiel recolher o testemunho e algumas histórias por revelar de José Vinha, um dos mais experimentados jornalistas do Val de Sousa, com mais de 20 anos de profissão. José Vinha, agradeço a disponibilidade. Estamos aqui em tua casa. Tu és dos jornalistas com mais anos de serviço aqui na região. E há essa curiosidade que fica. O jornalismo porquê? Houve alguma influência? O que é que te levou a esta vida? Bom, eu acho que eu fui para jornalista por ser pobre, por não ter dinheiro, porque o meu sonho era ser advogado, seguir, digamos, direito. Só que, entretanto, na altura, eu acabei 11º ano em Penafiel e fui para o Porto. Fui para o Porto, matriculei-me na Universidade Católica para seguir Direito. As propinas eram caríssimas, era uma universidade privada. Nós tínhamos chegado de Angola algum tempo antes, muitos irmãos, e enfim, não havia condições financeiras. E então resolvi passar na altura a Escola de Manuel II e inscrevi-me num curso via profissionalizante do 12º ano em jornalismo, turismo e relações públicas. José Vinha nunca reprovou e gostava de escrever. Tinha fascínio por direito, mas isso durou até conhecer o professor e mestre do jornalismo, Costa Carvalho. As nossas disciplinas eram teóricas e práticas. À tarde tínhamos uma sala só por nossa conta, montámos uma redação, produzíamos um jornalzinho para ser como um encarte no comércio do Porto. E foi esta vivência que me foi dando ainda mais alento, mais paixão por uma atividade profissional que hoje exerço. E foi aí, nessa altura, que percebeste que era mesmo isto que foi nessa altura que percebi que era mesmo isto que queria, ou seja, fiquei com o direito atravessado. Aliás, como sabes, eu hoje voltei à faculdade aos 48 anos, é um ajuste de contas com este tempo. A primeira experiência local no jornalismo aconteceu no Semáforo, uma pequena publicação que José Vinha distribuía em Penafiel, onde, com amigos, fundou a Rádio Penafiel. Nesses primeiros tempos, foi dos primeiros a entrevistar um Presidente da República. Mário Soares tinha vindo à Agrival de 1987 e nem sonhava que estava a dar uma entrevista a uma rádio pirata. E como é que ele é entrevistado? Ao passar no recinto da Escola Secundária de Penafiel, que era a Agrival, o Batista circula nos cabos, consegue que toda aquela comitiva venha para o nosso lado da nossa relote. E eu, imediatamente com o microfone, Sr. Mário Soares, peço-lhe uma opinião sobre o assunto, e ele, confortavelmente, responde e tal, sem se aperceber que estava a falar para uma rádio pirata. O homem pensava que estava a falar para a Renascença, no final da entrevista e tal. Disse, estou com rádio e tal. Quando lhe disseram que era de Penafiel, ficou assim, muito atrapalhado e tal, mas como o Dr. Mário Soares é um político que já nos habituou a não ficar embaraçado em situações, enfim, menos favoráveis, lá continuou a comitiva, então felicidades e tal. Nesses primeiros tempos de rádio, os diretos eram um verdadeiro teste à imaginação. Então nós, na altura, para comunicarmos, o que é que fazíamos? Eu tirava a bateria do automóvel, do carro, que era um peso considerável, ligávamos um esquema daqueles dos taxistas, daqueles rádios dos taxistas, com uma mochila. O Batista, outro colega, ia sempre comigo com uma saca e com um rádio para ver, e com uma antena na mão para sintonizar para o Sameiro, para estar na transmissão de Penafiel para cima. E o que eu estou a contar é uma coisa que as pessoas não têm noção. Não têm noção de que, por exemplo, para entrevistar o António Silva Gomes, que na altura era o homem do Penafiel, que o apanho no meio da rua, no meio da confusão, eu vou com o microfone, não é? Lá com a tralha todas às costas e o Batista. Como havia dificuldades de sintonia, o Batista ia andando com a antena, quando nos apercebemos, tínhamos um homem completamente arrolado à volta dos fios, completamente, para sair. Tivemos que andar todos ao contrário. Então, mesmo que ele não quisesse, ele seria obrigado a responder. Teria sempre que responder, ou era arrastado, não havia como. José Vinha continua apaixonado pela rádio, embora se sinta mais realizado na escrita. Iniciou-se no comércio do Porto, onde se fez jornalista e vivenciou as 3 grandes gerações do jornalismo. O chumbo, depois o chumbo a quente, depois o chumbo a frio, já numa segunda fase da zincogravura. Atravessei a fase da primeira informatização dos jornais e finalmente a multimédia nos jornais. Já fazer este percurso. Eu costumo dizer, isto é verdade, eu tenho 48 anos, eu comecei com lousa na escola, de lousa. Portanto, imagina a minha vida na escrita, deu muitos saltos.
E o comércio do Porto, eu recordo-me de nós escrevermos os linguagens, chegávamos perto do chefe de redação, não o tratávamos por tu, como fazemos hoje, entre camaradas. Era o Sr. Costa Carvalho, dá-me licença, dá aqui o texto e tal. E ele acabava de ler, menino, está muito bom, com licença. Embrulhava aquilo, caixote de lixo, faça outro, se não se importa. Quantas vezes? E foi assim que eu comecei no jornalismo. Entre centenas de peripécias do melhor e do pior, fica o relato de 2 histórias passadas na região. Havia uma onda de violência, um grupo da noite que fazia aí uma série de pressões e tal. Foi naquela altura em que morreu o inspetor da Polícia Judiciária e tal. Eu tive a informação privilegiada de que a operação iria decorrer às 6 horas da manhã, no Alto da Lixa, ponto final, parágrafo de tradução. Só que, estás a ver, chegámos, eram 2 da manhã, que 3, 4, 5, nós ali a aguentar. Só que, entretanto, o carro estava de tal maneira localizado junto à casa, mas muito bem disfarçado. Nós estávamos com os bancos para trás, assim, à espera. Os cavalheiros, os clientes da casa saíam, vinham todos urinar para o pneu do meu carro. Naquela noite, costumo dizer em bom português, foi a reportagem mais mijona que eu já tive. Tive seguramente 15 pessoas para urinar no pneu. Era inacreditável. Já corri, não é? Ainda recentemente em Lousada, estive a fotografar estive a fotografar um animal estranho que estava numa casa de uma pessoa e o proprietário já estava atrás de mim, eu, se não corro com a máquina à frente, era capaz de me verem aos lençóis, não é? Ou seja, já dei umas corridas, não é? Mas nada de, não tenho assim memória de nenhuma coisa muito complicada. José Vinha considera-se um privilegiado por fazer aquilo que gosta e ainda ser pago por isso. E aos novos, deixa alguns conselhos. A realidade, grosso modo, pá, só se seguir um jornalismo. Quem tiver disponibilidade, pá, quem trabalhar imenso e quem naturalmente for sério, não é? Quando eu digo sério é ser honesto, não é? Porque eu não sou isento, eu sou honesto. Eu não sou acéfalo, não sou vazio, não é? Tento ser honesto, tento escrever aquilo que, como leitor, não gostaria, não é? Sendo eu, estando outra pessoa, não é? E eu, portanto, e muitas vezes aqui neste espaço, não é? Que eu faço essas reflexões ao escrever, medir as palavras, aquilo que eu estou a escrever, e mesmo assim, sabe Deus, não é? Falho como toda a gente, não é? Enfim, e com mais notas de 500, como eu digo, também falham muito, não é? Mas o jornalismo é uma paixão, antes de mais, acho eu, não é? José, agradeço a disponibilidade. Não tens de agradecer, eu é que agradeço. E chegamos ao fim de mais uma etapa do Revelações. Prometemos regressar em breve com um novo convidado e mais Revelações.